Esse final de semana que passou, eu fiz um concurso público para professor aqui do meu estado e eu me surpreendi, né, com o resultado. Das 40 questões que eu fiz, eu acertei 30 questões, né? É a segunda vez que eu faço o concurso e eu passo, né, o número máximo de questões da média que eles pedem, porque dessas 40 questões era para eu ter acertado no mínimo 20 para eu poder ir para a concorrência, né? Então eu acertei 30 questões, então eu acertei 75%. Sendo assim, pela lógica, eu vou para a concorrência de certa forma. No entanto, este concurso ele requer de uma redação também, de uma prova discursiva. Essa prova discursiva ela veio com 3 temas, né? Veio com a contextualização ali, explicando mais ou menos como que era para ser, sobre o que era para fazer. E em seguida veio 3 temas para você discorrer, né? Para você argumentar um texto argumentativo dissertativo, né, daqueles conteúdos. No caso, tinham 3 temas falando sobre políticas públicas educacionais, né, qual a importância das políticas públicas educacionais para a educação do nosso país. E o tema que eu escolhi foi esse, né? Mas eu tinha que dar um embasamento em algum teórico que tinha uma referência sobre essa temática. Tipo, eu falei sobre as políticas públicas educacionais no olhar, né, na visão de Paulo Freire, né? O que Paulo Freire falava, o que Paulo Freire defendia, né? Qual eram os pontos positivos, negativos, as vantagens, desvantagens das políticas públicas, né? No olhar de Paulo Freire. Então, de início, eu não sabia muito o que fazer, porque, querendo ou não, você fica nervoso, ansioso, né? Eu tinha tomado até o meu anti-ansiedade, que é o fluoxetina. Mas mesmo assim eu estava sem ideias, eu estava sem foco, eu estava sem palavras para poder iniciar minha redação. Não o início, porque o início eu já tinha feito, né, e tal. O início da minha redação foi citada pela primeira vez, citada na Constituição Federal pela primeira vez no ano de 1988, a LDB 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases, aí eu falei, né, o que era e tal, e aí comecei. Aí em seguida eu entrei para o desenvolvimento 1, depois para o desenvolvimento 2 e para a conclusão. Né? Aí no desenvolvimento 1 eu já comecei a falar sobre Paulo Freire. Eu falei que Paulo Freire ele tinha uma maneira de alfabetizar, né, e letrar o aluno de uma forma diferente. Enfim, eu só sei que eu soube trazer um embasamento sem sair do tema. Né? Lá no final eu concluí falando com uma das palavras-chave de redação, que é enfim, portanto, contudo, né? Enfim, são palavras, né, que quem já estudou e quem deu aula de redação sabe que essas palavras são chaves para você iniciar uma conclusão de uma redação. Né? Assim, você não podia passar de 30 linhas e não podia ser menos que 20 linhas. Né? Se você fizesse 19 linhas e meio, você estava desclassificado. Eu não lembro, gente, eu não vou mentir. Eu não lembro quantas laudas não, né? Quantas linhas eu fiz. Mas eu acredito que eu fiz mais de 20 linhas, né? Porque eu estava terminando ali e estava mesmo aqui embaixo. Eu estava mesmo aqui embaixo assim, e era uma folha com 30 linhas, então eu acredito que deve ter feito umas 25 linhas, né? Estou confiante, né? Agora, nessa parte do concurso, a primeira parte eu já passei, que foi exceder 20 questões, né? E não ter zerado nenhuma modalidade, que era português, conhecimentos gerais e conhecimento específico. E agora vem a redação. Como eu tirei 30 pontos, eu tenho que tirar no mínimo 50 pontos na redação. Né? Lá no edital tem dizendo que os candidatos que não atingirem 50 pontos na redação estão desclassificados, ou seja, não vão ter a prova corrigida, né? A redação corrigida. Então, assim, vamos torcer para que eu tenha atingido além de 50 pontos. Né? Eu falo 50 pontos porque é o mínimo, mas eu não quero ter tirado esses 50 pontos, porque acredito que a grande maioria vai atingir, ou não. Né? Eu quero ter tirado uns 80 ou 90 pontos, né? Vamos pensar bem alto, ou 100 para eu juntar com os meus 30, então eu vou ficar lá na cabeça, né? Colocando a minha pós. Enfim, estou confiante, né? Esse concurso ele foi realizado pela Prefeitura Municipal de Chorozinho, que fica aqui em torno de 20 quilômetros da minha cidade, da minha casa. E eu passando, né? Se Deus quiser, eu não vou morar lá porque não tem necessidade, como eu tenho meu carro, dá para mim ir, vir todos os dias até
porque eu vou ter ajuda de custo, né? Efetivo é outra coisa, concursado. E é isso, né? Vamos aguardar. Próximo mês sai o resultado da redação. E já para mandar os títulos também, né? E vamos que vamos. Que dessa vez vai dar certo. Daqui a uns dias eu mostro para vocês eu indo todo empaletosado para minha posse do concurso, tá bom? Beijão, curte, comenta, compartilha, copia o link que vai me ajudar bastante a divulgação desse vídeo. Valeu!